Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você estiver assistindo aí esse nosso podcast, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você está em Pensando Cristo, um espaço para pensar e repensar a espiritualidade cristã. E hoje nós estamos no episódio 5. E até interessante fazer uma retrospectiva aí, né, do material que você tem aí no nosso canal para assistir. O nosso episódio 1 foi com as codeputadas Karina Correia e Rose Soares. Muito interessante, tá aí no nosso canal. No episódio 2, falamos sobre música com o pastor Gerson Isidoro. Episódio 3, nós falamos falamos sobre igreja e a questão social com o pastor Marcelo Silva de Tatuí. Episódio 4, nós conversamos com o Alexandre Lima, teólogo, crítico social, professor, inclusive eu quero já, como eu costumo fazer, falar do meu livro e de mais um livro. Eu acho que teve um episódio aí que falhou, eu esqueci de falar do outro livro, mas eu costumo falar do meu livro, costumo falar de mais um livro também. E aproveitando essa oportunidade, eu quero agradecer ao Alexandre, ao professor Alexandre Lima, por esse maravilhoso livro. Eu vou até inverter, vou falar do livro que eu trouxe para apresentar para vocês primeiro, que é o livro que eu ganhei do professor Alexandre aqui no último episódio, que é a carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Deixa eu ver se... não sei se dá para vocês verem aí. Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. E eu tô lendo, não terminei de ler, porque eu costumo ler 3, 4 livros de uma vez só. Então não terminei, Alexandre, mas muito obrigado, porque aqui, ó, já tô na metade e eu tô amando esse livro. É realmente admirável a reflexão trazida aqui pelo Papa Francisco nessa encíclica. Eu super recomendo, não só para você que é católico, mas para todo cristão. A reflexão é excelente. Com certeza você vai ser impactado com a leitura desse livro. Leitura obrigatória, tá? Fratelli Tutti, do Papa Francisco. E eu não poderia deixar de falar do Negro Nazareno. Lógico, como eu não tenho patrocinadores, eu patrocino com... o patrocínio sou eu mesmo. O Negro Nazareno, deixa eu falar um pouquinho sobre esse livro. Aliás, ao invés de falar um pouquinho, eu vou ler um trechinho só aqui, bem do comecinho aqui do livro. Aqui o primeiro capítulo aqui, que é a título de introdução, fala sobre o Evangelho Oculto. O segundo, sobre Jesus o Negro. E aqui, ó, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, eu vou ler só o quarto parágrafo para você, ó. Infelizmente, o cristianismo, como vemos e vivemos hoje, é racista. Obviamente, Cristo não tem nada a ver com isso. Vamos lembrar, mais uma vez, quando recebemos o Evangelho aqui no Brasil, na verdade, o que recebemos foi 2 quilos de Evangelho embrulhado em 2 toneladas de cultura europeia, escravagista e racista. E outras coisas também eram machista, etc. Nessa cultura, um Jesus de pele negra seria um desastre total. Como os senhores de escravos, os mercadores de escravos, os caçadores de escravos, e em sua grande maioria cristãos,
poderiam lidar com o fato de seu Deus ter a cor da pele do povo que eles escravizavam. Então, o negro nazareno não é simplesmente sobre cor de pele. É muito mais que isso. É sobre filosofia, sobre um pensamento, sobre reformar o seu pensamento sobre Cristo. É por isso que nós estamos aqui pensando Cristo. Para pensar um Cristo real. Para pensar um Cristo para além da cultura, um Cristo supracultural, um Cristo para além da religião. Ok? Beleza? Então, o Negro Nazareno você vai encontrar em todas as plataformas de livrarias, tá? E também nas nossas redes sociais, se quiserem falar comigo, aí eu mando até um autografado para você, tá bom? Beleza? Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pensando Cristo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite e se inscreva agora no nosso canal, porque nós temos alguns material lá que você pode acompanhar e estamos produzindo coisas muito boas por aqui, tá bom? Bem, hoje nós temos uma conversa muito especial, tá? Nós temos uma convidada para lá de especial, que é amiga pessoal de alguns anos, tá? E que vai trazer para a gente aqui também uma coisa com uma conversa interessante sobre justiça e cidadania. E se você me perguntar, mas o que isso tem a ver com pensando Cristo? Bem, quem me conhece sabe que eu penso Cristo para muito além da religiosidade. Eu penso Cristo para não como um elemento religioso, mas como algo que faça sentido para a nossa vida. E justiça e cidadania, para mim, tem tudo a ver com Cristo. Então, vamos receber a nossa convidada de hoje, Miriam Aparecida Silva. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade e carinho, né? Eu que agradeço. Nós somos colegas de trabalho, trabalhamos no mesmo prédio, no mesmo andar, no mesmo corredor. Já conheço também Elias de alguns anos, né? Inclusive, no local de trabalho dele, ele me sucedeu. Eu fui para uma outra área. Quando eu estava saindo, Elias estava chegando para trabalhar lá. Mas assim, a gente sempre se encontra, né, nos corredores, conversamos sempre que é possível, na correria do nosso dia a dia. Normalmente, quando a gente está chegando ou está saindo, a gente conversa um pouco. Eu fiquei muito feliz, né, pelo convite e pela possibilidade de poder trazer e explicar um pouco do que a gente faz lá, né? Eu tenho 51 anos, trabalho no judiciário desde 2009. Antes disso, eu trabalhei por mais de 15 anos numa outra área, na área de agronegócio. Gostava muito, muito. Quem me conhece sabe que, na verdade, assim, em todas as áreas que eu trabalhei, eu acabei gostando. Às vezes não era o que eu procurava, algumas vezes, né? Ao longo da vida, nem sempre a gente pode escolher o que a gente pode fazer. Mas aí a gente acaba, né, se identificando com aquilo, então eu sempre gostei. Gostava muito de trabalhar na área de agronegócio. Mudei por questões para ficar mais perto da minha família, que era bem corrido, né? Era muito corrido o que eu fazia, e por questões também de saúde que eu tive na família, e aí eu vi a necessidade de ter uns momentos, assim, pelo menos saber os momentos que, por exemplo, final de semana, que eu tinha assim, mais disponível. Porque na área que eu trabalhava, então tinha época que a gente tinha uma
disponibilidade, tinha que ter uma disponibilidade maior, né? Época de safra, por exemplo. Certo. Enfim. E aí, prestei concurso, passei, vim para o judiciário. Minha primeira cidade. Eu vou falar assim de maneira bem simples, Claro. não é o que a gente. Não vou usar muito termo técnico, que é o que a gente ouve e trabalha no dia a dia, Sim. né? Porque eu acho que é mais fácil da gente fazer. Para se fazer entender. Exatamente. Então, assim, a primeira cidade onde eu trabalhei, que a gente chama assim, a primeira comarca, né, que eu trabalhei, foi em Itu. Eu fiquei algum tempo lá. Aí depois eu consegui uma troca, vim trabalhar em Tietê. Fiquei mais 5 anos, quase 6 anos trabalhando em Tietê. E aí depois eu consegui uma outra troca e vim para Tatuí. Então, eu trabalhei nesse período, eu trabalhei em setores diversos, né? O setor que eu trabalhava em Itu não era o mesmo que eu vinha trabalhar em Tietê, e diferente também do setor que eu trabalhei em Tatuí. Em Tatuí, então, inicialmente, eu comecei trabalhando, a gente chama de cartório, né? Lá onde o Elias trabalha hoje, fiquei algum tempo lá. E aí eu recebi um convite feito pelo juiz coordenador do setor que eu trabalho hoje, que é o Dr. Marcelo Naleso Salmazo, que estava criando, né, seguindo aí a determinação do Tribunal de Justiça, estava criando esse departamento que é o Sejusc. E aí a gente começou assim do começo lá, né? Então, no fórum onde a gente trabalha, tem um setor que é destinado à conciliação e à mediação, né? Que são as sessões que a gente faz lá. E assim, no longo da nossa conversa... nós vamos falar disso, com certeza. A gente vai falar sobre isso, né? Vamos entender direito. Eu costumo me empolgar quando eu converso, assim, então, Elias, você vai me orientando aí, vai, né, perguntando o que você... Porque às vezes a gente que está acostumado a trabalhar com isso pensa que as pessoas também já sabem o que significa. Então, às vezes a gente acaba falando alguma coisa que não fica muito... Não, mas tudo bem, pode se empolgar que não vai ter problema, não. Eu vou seguindo, se você deixar, a gente vai passar do horário. Tranquilo. Desde já eu quero aproveitar aqui a oportunidade de agradecer ao Dr. Marcelo por ter liberado aqui a Miriam para essa conversa. Ela sempre ficou lá... falou com ele, né, sobre essa possibilidade. Né? Uma das coisas que a gente precisa comunicar, cientificar, né? Sim. O tribunal e o Dr. Marcelo, que é o meu superior, né? E super tranquilo. Maravilha. Bom, eu gostaria de entender, assim, eu acho que é importante para a gente passar para a comunidade. Assim, qual que é o trabalho do Sejusc? Porque a gente fala de Sejusc, às vezes não é muito conhecido, né? Não é muito conhecido. Até eu mesmo que trabalho lá dentro do fórum, demorei muito para entender do que exatamente se tratava. Porque a gente também acaba... A gente fica ali focado no nosso trabalho e às vezes não entende o que está acontecendo em torno da gente, né? O que é esse Sejusc? Então, para falar assim um pouco, eu acho que eu preciso fazer um breve início, né? Então, assim, o Tribunal de Justiça ele é dividido, tem várias escalas, né? Primeira instância, segunda instância e tal. E aí, ali dentro, né, do fórum, os problemas que as pessoas têm, eu estou falando assim de maneira bem simples mesmo. Os problemas que as pessoas têm, eles são direcionados de acordo com o tipo de conflito que a pessoa traz, né? Isso. E da complexidade, se é alguma coisa mais simples, né? E já há alguns anos, e principalmente a partir da Constituição Federal de 88, os tribunais estão dando maior assim, ênfase ao que a gente chama de métodos alternativos de resolução de conflitos. Isso por diversos motivos. Primeiro, porque o judiciário
tem inúmeras situações para julgar, né? Não dá conta de atender, responder ao pedido das pessoas dentro do que eles esperam. Então, acaba que é mais moroso. Segundo, e é uma das principais motivações, é a pacificação social, que é o que a gente entende. Sim, interessante. Então, é bem propício, né? Quando você falou esse tema, eu falei, nossa, tá... aí, né? Tem bastante... Nossa, tem muita coisa para falar e assim, então eu vou tentar sintetizar isso para que a gente possa, ao final da nossa conversa, pelo menos, poder passar para as pessoas... Passar uma ideia Exatamente. do que é, até para que as pessoas tenham maior acesso. Porque Sim, eu percebo essa é a ideia de criação do Sejusc. Sim. Eu percebo que as pessoas que mais precisam, por exemplo, da justiça, elas acabam não tendo acesso, ou talvez muitas vezes por desconhecimento. Antes a burocracia era muito maior, né? Não eram todos os assuntos que a pessoa poderia, por exemplo, levar ao judiciário de uma forma, tendo essa possibilidade de resolver de uma maneira mais rápida, mais célere. Então, o Sejusc é parte de ação de política pública dos tribunais, do CNJ, para que haja essa ideia de desburocratização, de maior acesso das pessoas. É uma das políticas, né? São várias, né, que os diversos tribunais do país eles estão instituindo. Então, aí foi editado a gente fala resolução, mas é como se fosse uma determinação de um tribunal superior, de um tribunal maior, que é o CNJ, no sentido de que fossem criados os Sejuscs. Isso em 2010. Certo. É a resolução 125 de 2010. Depois tem outras, tem a lei da mediação, da arbitragem, enfim. Mas tudo isso, mediação, conciliação, arbitragem, até isso fala do Dr. Marcelo. Estão debaixo do mesmo guarda-chuva, né? São formas de acesso das pessoas ao judiciário e formas assim alternativas a uma decisão propriamente dita do juiz. Certo. Dentre, vamos dizer, os resultados que levam à instituição dessas políticas públicas, no caso da mediação e da conciliação, o entendimento dos tribunais é assim, mais ou menos isso. Quando eu tenho um problema, eu e você tem um problema, né? E a gente atribui isso para uma outra pessoa resolver, que é o juiz, o judiciário resolver, a decisão que vem de lá, ela não vai conseguir satisfazer a você e a mim. Ou você vai ficar feliz e eu vou ficar triste, Sim. Ou o contrário, ou nós dois vamos ficar tristes porque a decisão do juiz ela não vai ser favorável ao entendimento dele, né? Sim. Depois de analisar tudo que você leva. Tem várias fases até chegar à sentença do juiz. Tem a fase das audiências, tem oitiva de testemunha, tem os documentos que você vai juntar. Então, assim, quando você é parte da resolução do problema, né? Tipo, vamos supor uma situação de aluguel, né? Você tem um imóvel, eu aluguei um imóvel, por N motivos não consegui pagar. Se isso daí chega até o fim por um processo judicial e a gente não conseguiu se resolver no correr, o juiz vai determinar. Aí o juiz, por exemplo, vai falar assim, Miriam, diante de tudo que foi exposto, né, depois que ele, a convicção dele dentro do que é possível, né, porque tudo é previsto em lei, ele segue o que é previsto em lei, e aí ele vai falar, não, Miriam, você vai ter que pagar. Alguém vai sair descontente. Vai sair descontente e, assim, a decisão dele, talvez ela não seja de acordo com a minha capacidade de pagamento e a sua necessidade. Sim. Agora, quando a gente conversa aqui, viu, Elisa, assim, ó, eu estou devendo para você X, né? Mas eu não tenho condições de pagar você numa vez só. Dá para a gente
né? Chegar num meio termo aí. Então, assim, você meio que dá uma abrandada aí no seu pedido. Eu também faço um esforço para poder chegar no que você... Faço o máximo para chegar no que você precisa, né? E como eu faço parte disso. Partiu de mim essa responsabilização. Certo. E isso a gente chama de protagonismo das partes, né? Então, é mais fácil eu cumprir porque eu fiz um acordo com você dentro daquilo que eu posso. Sim. Né? É diferente, então, de uma imposição que vem para uma das partes. Né? Entra aquele ditado, né? O combinado não sai caro. Exatamente. Então, a ideia dos tribunais, de acordo aí com as várias políticas públicas, é mais ou menos isso, né? De pacificação social, porque assim também se consegue resolver, né, os litígios. Certo. E como eu sou parte na resolução, na solução dos problemas, né, eu e você que chegamos nessa. Sim. Então, assim, o índice que a gente tem de cumprimento é maior. Isso é bom para mim, é bom para você, é bom para o judiciário também, que é bom para a sociedade. Para a sociedade e para assim, são menos demandas que chegam até o judiciário, e com isso diminui também o tempo, né? A gente chama de razoável duração do processo. Então, entrando agora, esse é o motivo por que foi criado, né? O Sejusc, então, seria Centro Judiciário. Que a gente chama de pré-processual. Também, exatamente. Você ia falar da sigla, pode mandar. Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania, né? Pré-processual, como você mesma disse, está vendo como você já sabe como é que é? Estou aprendendo. Pré-processual, porque as pessoas elas têm acesso direto ao Sejusc, né? Sim. O Sejusc funciona na maioria das comarcas, vamos dizer, das cidades onde existem, né, tem o fórum, dentro do fórum, mas não necessariamente só dentro do fórum. Então, tem algumas cidades que têm Sejusc fora do fórum e eles funcionam por parcerias com outras entidades. Atualmente, são mais... Eu acho que já deve estar em 250 Sejuscs no estado de São Paulo. Isso dentro do fórum e fora dos fóruns. Fora dos fóruns, ele funciona em parceria, por exemplo, com universidades, com faculdades, com outras empresas privadas. Além disso, tem acho que entre 60 postos que funcionam em parceria com outras instituições, tipo Polícia Militar, Poupa Tempo, né? Sim. Então, e tem cidades, dependendo da população, tem mais de uma unidade. Tatuí tem um Sejusc hoje que funciona dentro do fórum, mas a gente está em tratativas de mais dois postos, né? Estamos aí, se Deus quiser, vai dar certo, mais 2 postos de atendimento do Sejusc. E o Sejusc, ele é acompanhado, né, é coordenado pelo NUPEMEC. O NUPEMEC recebeu essa atribuição através dessa resolução 125 de 2010. Os tribunais os tribunais receberam essa incumbência da criação. E aí os tribunais atribuíram ao NUPEMEC o acompanhamento. Então, as instalações dos Sejusc que são acompanhados pelo NUPEMEC. O NUPEMEC também nos conduz e acompanha, porque assim, tudo que a gente faz lá, a gente segue determinações superiores, né? E isso é através a gente chama de resolução, provimento, comunicado, portaria, né? E esse contato ele é feito direto. E, além disso, a gente tem o contato direto também com o NUPEMEC. Essas normativas que eu estou falando para você, resoluções e tal, a gente recebe, né, por e-mail, né, dos tribunais. E qualquer dúvida que a gente tenha, porque às vezes acontece a gente receber algum caso que nós nunca recebemos lá. E aí a gente fica meio assim, a gente liga, entra em contato com o pessoal do NUPEMEC, a gente tem um apoio, um respaldo grande deles que nos acompanham, né? Eles coordenam, né? Esses 200 e poucas unidades do Sejusc. E aí, então, dentro do fórum, no meu caso, de Tatuí, tem um departamento lá
o doutor Marcelo me convidou, né, para acompanhar. Eu sou escrevente de formação dentro do tribunal. É o cargo. É o cargo. E aí eu sou responsável por essa unidade do Sejusc que funciona lá. E no âmbito do Sejusc, a gente acompanha todas as audiências, praticamente todas as audiências de conciliação e de mediação que acontecem nos processos já em andamento, e aí é a diferença do pré-processual que o Elias adiantou e do processual. Pré-processual é quando a gente recebe a pessoa interessada em receber algum tipo de conflito que ela tem diretamente ali, na nossa salinha, ou através de outras formas de contato, né? Que tem o portal do Tribunal de Justiça, e tem também, a gente recebe contato por e-mail, por telefone e por WhatsApp. Tá certo que por esses canais não são todas as informações que a gente pode passar, isso é política de segurança do Tribunal de Justiça. Certo. Então, algumas situações a gente só passa pessoalmente, a gente pede que a pessoa se dirija até lá, a nossa unidade, e lá a gente vai conversar, né? Acompanhar, orientar. Não são todas as situações que nós conseguimos resolver ali dentro. Eu sempre falo para a equipe que trabalha comigo, e, aliás, vou aproveitar a falar disso, que eu não trabalho sozinha, né? É isso que eu ia perguntar. A estrutura do Sejusc, como que é? Um juiz? Tem gente de parcerias ali? Tem. Assim? Então, assim, a estrutura, ela também, a gente recebe uma determinação, né? Essa resolução, ela indicou qual seria a estrutura, e os tribunais têm que colocar em prática. Então, a gente tem o nosso juiz coordenador, e eu digo que o Sejusc é a cara do juiz coordenador, né? O doutor Marcelo Nalesso Salmazo, que é assim, super pacificador, né? Ele também está à frente de outros programas, né? O doutor Marcelo é o juiz responsável, inclusive pelo núcleo da Justiça Restaurativa, que tem em Tatuí. É uma coisa bem interessante também. Bem conhecido, né? E ele é, assim, muito atuante, né, nessa área. Eu não conheço assim tão de perto, mas eu ouço falar bastante dele. Já acho que eu cruzei com ele uma ou duas vezes, mas eu percebo que é uma pessoa com bastante jogo de cintura, uma pessoa bastante maleável. E assim, eu falo para ele mesmo, e quem me conhece sabe que eu não estou exagerando. Para mim é uma honra, assim, trabalhar com ele, ser da equipe dele, sabe? Porque o doutor Marcelo, assim, a gente tenta deixar o Sejusc a cara dele, e ele é a cara do Sejusc, da Justiça Restaurativa, e enfim. Então, a estrutura é assim, tem o juiz coordenador, e aí tem um responsável, né? O Tribunal de Justiça, através do pedido da indicação do juiz coordenador, designa a gente chama de servidor, mas é um funcionário, né, do Tribunal de Justiça para ser... O pessoal que, às vezes, para o pessoal de fora, acho que não sabe exatamente o que é. A maioria das pessoas que você vai encontrar no fórum lá trabalhando são escreventes, tá? O que acontece é que tem escreventes desempenhando diversos cargos. Tem escreventes que são assistentes de juiz, tem escreventes que são coordenadores de cartórios, né? Tem escreventes que têm chefias no cartório. Mas o cargo inicial dele foi... É sempre escrevente. Escrevente. Então, a gente está chefe, né? Isso é um cargo de confiança, é importante que isso também seja dito, né? Sim. Que é um cargo de escolha, né? E ele vamos dizer assim, ele não é definitivo, né? A gente eu sou o chefe, né? E aí tem, então, o doutor Marcelo, que no caso é o juiz coordenador de Sejusc, e tem também a doutora Lígia, que é a juíza diretora do fórum, e que é a juíza que também, junto com o doutor Marcelo, ela é juíza
auxilia, né, nos trabalhos do Sejusc ali. Não sabia. Hoje eu conheço um pouco mais, que já cheguei a trabalhar em plantões com ele. E aí, então, é Dr. Marcelo, né, com a doutora Lígia. A doutora Lígia é a juíza que auxilia o Dr. Marcelo nesses trabalhos. Eu. Aí, comigo, né, nós somos uma equipe formada por mais 4 estagiários. Uma pessoa que é cedida, esses 4 estagiários, na verdade, também são cedidos, né? 2 por parceria que a gente tem com a prefeitura municipal, lá de Tatuí, e 2 cedidos por outros departamentos coordenados pelo Dr. Marcelo, né? Certo. E aí eles trabalham comigo lá e tem mais uma servidora municipal que também é cedida de outra área e que está com a gente lá. Mas, assim, é um ambiente muito gostoso. Eu falo com muito carinho disso, porque a gente veio construindo assim, no correr dos anos, né? Inicialmente eu era sozinha, depois foram chegando outros e foram se agregando outros. E os estagiários, eles são temporários lá, né? Então, sim, estagiário geralmente fica 1, 2 anos e vai embora. E eu já estou sofrendo por conta desses próximos que vão sair. E a gente sofre a cada um que sai e fica feliz com cada um que chega. E assim, que eu acho legal que a maioria deles também, eles voltam, né? Voltam nos visitar. Sim. E, gente, vocês não imaginam a minha alegria quando a gente recebe um estagiário nosso já atuando lá, acompanhando as audiências, né, como advogado de uma das pessoas que lá comparece. Aproveitando, eu também queria falar, né, da participação e do bom convívio que a gente tem com os advogados, né, lá da nossa comarca. Também a gente foi construindo isso, né? Muitas coisas a gente vem descobrindo juntos, né? Porque quando o Sejusc foi instalado em 2015, 14 de agosto de 2015, então agora há pouco o Sejusc fez aniversário há um mês e pouco atrás, né? Então a gente foi desenvolvendo assim junto, né? Certo. E eu gosto muito também. A gente tem um bom contato com os advogados lá. Eles nos ajudam muito, né? Uma parceria muito boa que a gente tem com o pessoal da UAB. E é bem legal. E os outros setores do fórum também. A gente conversa muito, né? Quando eu falei que eu encontro com o Elias na entrada, na saída e nos corredores, é porque o povo me vê muito ali, né? Ah, sim. E eu tô sempre indo ou voltando, acompanhando alguém ou tentando direcionar uma situação que chega até nós e não é nossa. Ah, sim. Me diga uma coisa, Miriam. Eu estou deixando a Miriam falar bastante, né? Ela gosta de falar, então ela está aproveitando. Você tem uma ideia da proporção da solução dos conflitos que chegam lá? Aquilo que não chegam a... Porque o que não é... Se eu estiver enganado, você me corrija. Mas aquilo que às vezes não é possível solucionar ali passa a ser o processual, né? Sim, passa a ser o processual. Então, assim, o pré-processual é isso. É que eu vou por um caminho, daí eu lembro de alguma coisa, eu vou falando aqui, acaba que meio... É bom, o Elias vai me conduzindo aí na... Então, o que acontece? Tem o pré-processual, que é isso, quando a pessoa tem o contato direto com a gente, por esses diversos canais que eu falei, e tem o processual. O processual, o processo começa, a gente chama de varas, né? Que são as varas, varas cíveis, né? Criminais não Criminal tem não essa... recebe não tem, lá, não, né? não. E aí... Vai direto lá para a gente, para treta. Ele começa, né? Lá nas varas, né? E aí... até por previsão da própria legislação, o Código de Processo Civil, ele prevê essa audiência de conciliação inicial, né? E aí, quando o juiz vê que tem essa possibilidade, né, de resolução, possibilidade de resolução consensual, que a gente chama, daquela situação, ele encaminha
ele direciona para o Sejusc, né? Então, essa é a diferença. O pré-processual começa ali, o processual ele começa nas varas. E quando mas pode chegar lá também. Pode e chega, né? Grande parte dos processos que iniciaram nas varas, eles vão para o Sejusc, ou eles vão porque a gente chama de lotação, é um caminho que tem no sistema, e vão e são feitos dentro das salinhas do Sejusc. E, em alguns casos, eles são feitos pelos nossos mediadores dentro, lá no gabinete das audiências mesmo. Mas eles são feitos pelos mediadores. Então, dá para fazer o processual e o pré-processual. Antes de responder o percentual que você falou, eu vou falar um pouquinho dos mediadores. À vontade. Para que as pessoas saibam como é que funciona. Então, assim, isso faz parte também de políticas públicas e a gente segue essas determinações dos, vamos dizer assim, dos nossos superiores, né? Então, a lei da mediação, a resolução 125, outras resoluções, a 809, que também não vem muito ao caso a gente citar aqui esses números agora, né? Porque a gente está numa conversa assim mais informal. Então, essas audiências, essas sessões, a gente chama de sessões, essas sessões de conciliação e de mediação, primeiro, qual é a diferença de mediação e conciliação? Você não perguntou, mas você ia perguntar. Eu ia, sim. Então, o momento está propício, então é agora. Vamos lá. Mediação e conciliação. Então, assim, são diversos os assuntos que chegam para a gente. Área de família e área civil, que é o que a gente chama. Um assunto, um conflito de plano de saúde, por exemplo. Né? É civil. Tem bastante. Tem. É um conflito de alimentos. É de família. Alimentos, divórcio, guarda, visitas, né? Isso é família. E aí, existe uma diferença no tratamento, na condução que deve ser feita quando a pessoa habilitada, capacitada, que a gente chama de conciliador ou mediador, quando essa pessoa vai acompanhar as partes, né? Então, no caso de problemas, conflitos cíveis, de natureza civil, é o conciliador. Qual que é a diferença? O conciliador é a pessoa que acompanha lá na sessão, né? Ele vai ouvir, não é ele vai ouvir, né? Vai dar oportunidade para que as pessoas falem qual é o problema, o que trouxe elas, que levou elas a buscar o judiciário, né? E ele pode fazer sugestões se ele vê necessidade, né? Na solução olha, aqui eu sugiro que vocês... E se vocês fizerem isso? Porque, na verdade, a última palavra é das partes, né? Nós que atuamos lá no Sejusc, nós não somos juízes, o mediador, o conciliador não é juiz, nós não temos essa competência de determinar que seja feito isso ou aquilo. Essa é a tarefa do juiz nas audiências que ele faz lá nos gabinetes, quando não é trazida, não é encontrada uma solução na audiência de conciliação e de mediação. Porque daí, se for uma situação que veio num processo já existente, no processual, depois da audiência, esse processo volta lá para a vara, volta para aquele cartório. E daí vai seguir até que o juiz, através de uma decisão, de uma sentença, determine o que ele entende de direito depois de analisar toda a situação lá apresentada. Então, assim, não somos juízes. E isso é uma coisa que a gente fala ali no início já, né? Que aqui não tem juiz, né? A ideia é uma conversa. Dentro das possibilidades, você vai expor o que você precisa, o outro vai expor o que ele pode, e vocês vão encontrar a solução. A gente só vai acompanhar, vai conduzir, né? Então, nós não temos ninguém vai impor alguma coisa e falar, viu, você tem que fazer isso, você tem que aceitar, né? Então, desculpe te cortar. Imagina.
essa questão de deixar claro que não tem ali, que ali não é um juiz, não tem ninguém julgando, isso deixa também um pouco mais flexível a conversa? Totalmente essa é a ideia. Isso a gente já fala no começo, né? Aliás, gente, eu sou suspeita de falar, mas eu adoro o meu cantinho lá, porque assim, Elias, você já entrou lá nas salinhas do Sejusc? Você vai às vezes na minha sala. Eu vou na sua sala tomar café. Mas você não viu ao lado, né? Não. Café, tem dia que nem a gente não deu muito tempo, a gente não fez. Mas você não viu como que é a sala, né? Não. Você precisa ir lá. Vou lá. A gente tem 3 salas, né, onde acontece, e não dá. Tem dia que não dá. Tem dia que as 3 salas estão em audiência. A gente e depois me lembro, se eu esquecer de falar das audiências virtuais e das audiências que acontecem nos gabinetes também. Se precisar, a gente volta aqui e grava mais um programa. Então, essas 3, as 3 salas nossas lá, elas foram montadas assim já para deixar as pessoas porque assim, quando a pessoa fala de judiciário, de tribunal, de fórum, vem aquela ideia assim de um negócio muito formal, muito, né? A rigidez que às vezes até existe mesmo, sim, né? E um pouco às vezes é necessário também, né? Sim, mas para algumas situações não é necessário, situação, né? Seria, Então a gente tenta deixar isso bem informal e de forma que a pessoa chegue lá e se sinta confortável para poder conversar de uma maneira bem, né? Então a gente tenta já meio que quebrar essa ideia de rivalidade, sabe? Para ficar um negócio meio... Para tornar uma coisa o mais flexível humanizado, possível. Flexível e tal. Porque tem situações bastante assim mais específicas, principalmente quando a gente trata de família, né? Família é complicado. Então aí, na nossa salinha, lá, nas salas nossas, a gente coloca lá, tem um som, tem um sistema de som que o Dr. Marcelo acompanhou, inclusive pessoalmente, junto com o pessoal de uma faculdade da FATEC que tinha lá, que fez essa parte de sonorização. Ele escolheu, sugeriu o som que a gente coloca lá. Tem som ambiente. É uma musiquinha que já acalma a galera. Exatamente. Tem uma balinha, a gente sempre tem uma balinha ali, né? Não coloca nada na balinha, né? É só para adoçar assim, o início, porque depois o pessoal também pega o ritmo e vai. Eu tenho ali umas frasezinhas que a gente também deixa ali na mesa, né? E aí as pessoas chegam e o acolhimento que é feito também pelo mediador que vai acompanhar é assim... bem interessante, bem legal, e ele é realmente bem acolhedor, né? E é assim, bem informal, e ali ele já passa todas as informações que ele não é juiz, que as partes são as protagonistas, que isso vai ser resolvido por elas e que a ideia é só acompanhar, conduzir, dar uma acertadinha aqui ou ali, né? Entendi. Que as partes devem se respeitar, que a gente, assim, imagina, né, que estão chegando para o judiciário porque, de uma certa forma, não conseguiram resolver ali antes de chegar até lá, mas que é importante que uma parte, assim, consiga ouvir o que a outra fala e depois ela também vai ter oportunidade de falar na mesma, né? E aí, enfim... então, qual que é a diferença? Voltando, né? Retomando. Qual que é a diferença da conciliação? A conciliação, basicamente, a diferença entre a mediação e a conciliação é isso. Na conciliação, a pessoa que está ali acompanhando o conciliador, ele pode fazer essas sugestões. Porque... E tudo tem um sentido, né? Porque, assim, na verdade... Quando a gente fala dessa parte civil de conciliação, entende-se que é um assunto, por exemplo, né, que eu falei de plano de saúde, é um problema pontual, é um conflito pontual. Eu tenho esse problema hoje, vou levar até o judiciário, vamos sentar ali, vamos resolver. Muito provavelmente eu não vou ter contato com você, não tem outros sentimentos envolvidos nisso, né? Então...
é um problema realmente ali, é aquilo. Certo. Já nas sessões de família, mediação, não. Normalmente, o que acontece? Por exemplo, você vai falar de uma situação de visitas. Você já tem um relacionamento, já tem uma história, um sentimento anterior. Sim. Quando não muitos, né? Às vezes, você começa ali, é só o fio da meada, que tem vários outros sentimentos envolvidos. Então, a posição do mediador que acompanha tem que ser diferente. Entendi. Então, o conciliador, ele faz essa parte mais ele pode sugerir... da cível mesmo. Isso, tal. Exatamente. E no caso de família... Mediador. Você pode até terminar o seu raciocínio, é só para que eu estou lembrando. Sim. Inclusive, se tiver faltando ainda informação, porque eu quero realmente que seja claro isso, sim, né? Sim. Eu só não quero dar uma de Faustão aqui. Eu tenho muito essa mania, vivo falando para o pessoal que trabalha comigo. Mas qual é a formação do mediador? Muito pertinente também. Do conciliador? Do conciliador também. Muito pertinente essa sua pergunta. Então, assim, o mediador, na verdade, assim, para você ser mediador, eu recebo inúmeras por e-mail, por WhatsApp, por telefone, inúmeras mensagens com questionamento disso e certo. Com solicitação de possibilidade de atuação no nosso Sejusc. Para você ser mediador ou conciliador, entre outros requisitos, você tem que ter formação superior para você ser conciliador em qualquer área, a mais de 2 anos. Além disso, para você ser mediador, aí na área de direito, né? Sim. Mas, assim, você tem que ter uma formação superior há mais de 2 anos, e aí tem toda a lista de documentos que eu não vou lembrar agora, né? Mas tem certidões e tal. Uma ideia e aí, mesmo, o que você faz? Você não é só isso, né? Você tem que ter uma capacitação. Certo. Participa de cursos. Existe cursos de capacitação de mediadores? Existe. Todos os tribunais, eles têm... não é parceria, né? Algumas instituições no estado inteiro, e não só no estado, no Brasil inteiro, porque outros estados também seguem a mesma sistemática. Sim. Tal. Então, tem algumas instituições que elas são já especializadas nesses cursos, né? Aí são diversas. E esses cursos têm que ser reconhecidos, tem que passar pelo NUPEMEC para ver se eles seguem todos os requisitos lá que tem nas normativas, né? Uma vez reconhecidos, então, esses cursos normalmente eles têm, em média, se não teve alteração, né, recente, porque, inclusive nós que trabalhamos lá, os mediadores que atuam com a gente tem que fazer um curso de atualização a cada 2 anos. Então é feito uma reciclagem. Sim, porque assim, a sociedade evolui, os problemas também, né? Sim. Então a gente tem que estar sempre antenado ali. E aí, como que funciona isso? São 60 horas de aulas teóricas, né? Então ele vai ficar em sala. Hoje tem essa possibilidade, inclusive, dos cursos serem virtuais, né? E depois dessas 60 horas, se não mudou a carga horária, tem mais 40 ou 60 horas também de parte prática. Então, por exemplo, eu vou lá, fico 60 horas assistindo, ou pessoalmente ou virtualmente, a parte teórica. Depois disso, eu vou para campo, né? Aí tem mais 3 etapas. Digamos que você seja um mediador ou conciliador já habilitado, está atuando. Então, eu vou lá no Sejusc, onde você atua, vou conversar com a pessoa que é responsável e vou falar que eu estou fazendo um curso de capacitação e que eu estou nessa fase agora da prática. Seria como se fosse um estágio. É um estágio. E aí eu vou acompanhar primeiro, salvo engano,
20, salvo engano, 20, se não houve alteração. Sessões de mediação e de conciliação. Certo. Só olhando você. Depois, essa fase repete, mais 20 de mediação e conciliação, atuando em dupla com você. Daí eu já vou começar a falar ali. Sento aqui ao lado da mesa e tal. E depois mais 20 sozinha. Aí sozinha. Aí o mediador, o conciliador mais experiente, vai olhar ali, né? E aí eu vou atuar sozinho. Tudo isso é feito um relatório, inclusive pelo colega que está, né, tem essa análise. Certo. Isso é mandado tudo no PMEC, e aí o NUPEMEC vai analisar se preencheu todos os requisitos, vai emitir a certificação. A partir do momento que eu tenho essa certificação, eu vou entrar em contato com os Sejusques para verificar qual é a disponibilidade de vaga para eu atuar ali. Então, assim, porque tem Sejus que tem uma maior demanda, tem outros que não, né? Então, tem Sejus que tem mais de 20 colaboradores, mediadores atuando com eles. Eu, no caso, tenho 7. Aliás, eu também queria aproveitar e agradecer. Eles sabem o quanto eles são importantes, porque a gente sozinho não faz nada, Elias. É verdade. Sabe? Dependemos Se não são um do eles, outro. Nossa. E assim, eu gosto do jeito que a gente tem um grupo do WhatsApp que bomba diariamente, dioturnamente, né? E a gente conversa muito, né? Sobre isso. Eu mando assim, às vezes não é mais tem vezes que tem que ser um monólogo porque não dá muito tempo de conversar. Eu mando as informações. O nosso bomba também, mas é de bomba. Bomba de bomba. Então, mas salvará as mandados. Eu tenho esse outro WhatsApp também, né? É muito grupo, né? E às vezes a gente cria um subgrupo dentro do grupo, né? Então, assim, os nossos mediadores, assim, são fundamentais, super capacitados, assim, sabe? Eu tenho orgulho de fazer parte, de verdade, assim, de lá. Que bom. Nossa, eu me realizo lá. E não é exagero, quem me conhece sabe, quem está ali junto comigo sabe, que eu gosto muito. Todo mundo está vendo que você está emocionada de falar. Eu gosto. Então, tem essa capacitação, é necessária essa capacitação. Até porque a gente vai trabalhar ali com situações de outras pessoas, com pessoas, né? E com situações complicadas. Nossa, então, assim, e eu ainda penso, diante de tudo que a gente vê, que às vezes nem isso, né, é suficiente, né? Mas, na verdade, em contrapartida, qual é a ideia disso também, né? Desse acompanhamento, dessa condução? Das pessoas se conscientizarem que grande parte dos problemas, elas podem resolver, elas não precisam levar lá. E isso acontece. E essa é a parte do empoderamento, né, que a gente fala. Essa é uma das assim, do esperado para o trabalho que a gente faz. Então, hoje, eu tenho um problema com você, né? Assim, aluguel, por exemplo, né? Aí a gente não consegue, por N motivos que não vem ao caso aqui, não consegue resolver. Eu vou levar você no pequenas... popularmente é conhecido assim, né? Começa pequenas assim, calças. Pequenas calças, tá. E aí a gente vai para lá. Nessa audiência que é feita ali, essa sessão que é feita ali no Sejusc, como eu disse, não tem juiz. Então, a gente vai orientar, vai conduzir, vai acompanhar aqui e ali. Você pode, e assim, recomenda-se que as pessoas que vão até lá estejam acompanhados por advogado. Esqueci de falar essa parte também, né? Não é obrigatório, mas é recomendável que um advogado acompanhe, né? As pessoas. E ali nessa mesa de conversa, você, acompanhado pelo seu advogado ou desacompanhados, né? Daqui a pouco você vai perceber que você não precisava. Aquele problema não era tão grande assim. Né? Do mesmo jeito que você foi lá hoje e precisou do acompanhamento de uma pessoa tal, aí você já sabe que na próxima
talvez você já esteja mais assim, hábil para resolver sem ter que ir lá, né? No judiciário, né? Então, essa é uma das situações. Certo. São trazidos lá para nós as mais diversas situações, de todas as áreas, família, civil. Civil engloba um monte de coisa, né? Que tipo de conflito de família exatamente? Divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, visitas, alimentos, não necessariamente tudo isso separado, mas às vezes tudo isso junto. Às vezes tudo misturado. Tudo junto. E nesses casos de família, além do advogado que pode acompanhar e é recomendável que acompanhe, tem também a participação obrigatória de um representante do Ministério Público, né? Sim. Então, assim, a gente segue todas as normativas lá no Sejus, que a gente segue todas as normativas. Existe uma flexibilidade no que pode ser flexibilizado, né? Certo. Mas tem umas coisas que não podem, né? Por exemplo, essa manifestação e participação do Ministério Público não pode, né? Então, e aí, o que acontece? A audiência acontece ali, as pessoas conversam. Ao final da audiência, e acompanhados, né, conduzidos pelo mediador, se for o caso, ou o conciliador, uma pessoa, normalmente lá em Tatuí, eu tenho também a Gabriela, que também eu falo que eu tenho, todos são braços direito, né? Tem a Gabriela, que é a outra escrevente que trabalha com a gente, né? Sim. Ou a Gabriela, na maioria das vezes é a Gabriela, porque o termo o termo que é feito, que é redigido, o termo que a gente chama é um papel onde é escrito. Sim, um relatório do que aconteceu naquela conversa, o resumo do que aconteceu. O que quem vai fazer, o que o outro vai fazer, né? A Gabriela acompanha e redige, e isso, gente, também é muito importante que seja bem redigido. Porque vamos dizer, não é o que a gente espera, mas vamos dizer que haja a necessidade de que isso tenha uma sequência depois por falta de cumprimento. Sim, se uma das partes não cumpriu o que foi acordado. A gente chama de execuibilidade. Então, tem que estar previsto de maneira assim, bem... que possa ser depois revisto, né? Sim. Então, Gabriela faz essa parte muito bem, né? Nossa, Então, quando eu falo que eu tenho uma equipe muito boa, eu não tô... e realmente, eu não estou exagerando, porque eu falo para eles, né? No dia a dia a gente fala. E aí, esse termo, ele é feito, concluído, lido, a gente lê antes de... E aqui é bom, a gente vai falar das audiências virtuais, né? Então, o que aconteceu? Com essa situação da pandemia... Pode deixar que dá. E eu, assim, quando eu cheguei aqui, você falou mais ou menos 1 hora e meia. Falei, nossa, é muito tempo. Nossa, ó, já passou. Passa rápido. Né? Então, com essa situação de pandemia... existe, a partir da situação de pandemia, né, os tribunais eles se organizaram e foi disponibilizada essa possibilidade de realização de audiências virtuais ou híbridas, que é o que a gente chama, que é meio virtual, meio presencial. Né? Então, tem todo um sistema, e um sistema... pela internet, né, que a gente segue, tem todos os requisitos lá. A gente manda o link, né, pela pessoa por e-mail, né? E se não é por e-mail, existe a possibilidade de mandar na própria carta, que vai pelo correio. A gente transforma aquele link em QR Code e encaminha para a pessoa. Chegando lá, a pessoa baixa o programinha e tal, mas já vai também com todas as informações, né? Para que ele possa baixar e tal. E daí a pessoa... Nossa, gente, eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo, porque a gente já fez audiência internacional, um divórcio internacional.
Uma das partes estava no Japão. E isso não é só nós aqui, né? Vários Sejus que já tiveram essa experiência. E aí, então, às vezes, uma parte está presencial ali, ou está na casa dela, né? A outra está lá na outra casa dela. O advogado, às vezes, está em outro estado, né? E todo mundo acessa. No começo foi meio... foi meio confuso. Mas por quê? Porque a gente não estava preparado. Ninguém imaginava que a gente ia ter que fazer isso, não pelo menos nessa velocidade tão... Era alguma coisa que estava sendo planejado para o futuro e que teve que... E de uma hora para outra, né, de repente, A gente aprendeu todo mundo junto. Todo mundo junto. Então, no começo, assim, né... Começava, a gente falava assim, e até por isso que eu falo bastante, porque a gente já está acostumado a fazer as audiências virtuais, e nos atendimentos que a gente faz lá também, né, presenciais no Sejus. Então, as audiências virtuais, elas vieram e vão ficar, né? É uma possibilidade muito boa para quem não tem condições de comparecimento. Isso aumentou muito o percentual de participação das pessoas também, né? E aí eu já vou responder aquilo que você perguntou ali atrás, qual que é o resultado percentual dos resultados. Em casos cíveis, hoje, porque a gente faz audiências cíveis, lá, de todas as áreas, né, que você imagina, em se tratando de direito que a gente chama de direitos disponíveis e direitos indisponíveis que podem ser assim, conversados, né? E a gente faz também, temos uma parceria com a municipalidade, a gente faz audiências de conciliação tributária. Desde 2019, e assim, o resultado também é muito bom, muito grande. Então, assim, se você perguntar para mim hoje, de todas as audiências que a gente faz, e são em torno de, vamos dizer, eu estou falando, isso que eu vou falar, é dentro da salinha, dentro do ambiente do Sejusc. Porque ainda tem as audiências processuais que acontecem lá nas varas, que o mediador e o conciliador, ou ele está lá presencialmente dentro do fórum, ou ele faz virtualmente, ele na casa dele, e as partes, e os juízes, né? Daí o juiz respectivo de cada vara que acompanha, né? As audiências lá nos gabinetes. Das audiências que acontecem ali na salinha do Sejus, que são em torno de 150 a 200 por mês. Das sessões, né? A gente fala das sessões que acontecem ali. Entre, só no caso, pré-processuais. Mas a gente também faz audiências processuais ali dentro da salinha. E são presenciais. Então, se você for na nossa sala, e às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, tá tranquilo hoje. Mas está tendo audiências nas salas virtuais. Normalmente, de manhã, a gente faz as pré-processuais, para dar uma organizada, assim, para a gente poder trabalhar. E, à tarde, as processuais. Então, tem dia que tem salas virtuais, tem salas lá, presenciais, tem audiências nos gabinetes. E, além disso, nós ainda, a nossa equipe inteira, está trabalhando na parte administrativa, porque os processuais, a gente recebe o processo, a incumbência do Sejusc é receber o processo, fazer as audiências e devolver os processos para as varas. São as varas que fazem o andamento, que a gente chama. Mas os pré-processuais, a pessoa vai lá, senta ali na nossa salinha de triagem, conta a situação, né? E, nesse sentido, a nossa equipe, que são os estagiários, a moça que é de um órgão parceiro da prefeitura, a Gabriela, né, que trabalha com a gente, já sabe que eu sempre falo assim para eles. E isso é porque como eu disse, eu venho de uma outra área. Eu trabalhei mais de 15 anos numa outra área e eu precisava frequentar a trabalho vários órgãos, né? E eu via, assim, fazendo parte do outro lado, da dificuldade que as pessoas têm no atendimento. Por vários motivos. Pela grande quantidade, assim, de demanda que esses órgãos tinham. Só que eu não entendia que era isso, né?
Geralmente a pessoa que vai lá, ela não consegue perceber os problemas que a instituição atrás ali, enfrenta, né? Então, assim, que a gente, por exemplo, demora para atender ali o balcão, certo. porque eu estou fazendo uma outra coisa ali, ou eu começo a atender você, vou lá, sento, porque o problema é meio complexo, o sistema é complexo, né? Então, eu falo assim para eles, né, para o pessoal que trabalha com a gente, que a pessoa pode vir ali com o problema dela e não encontrar a solução ali, e às vezes não encontra, né? Porque é bastante coisa. Então, mas ele não pode sair sem uma resposta. É o que acontecia, que eu passei por isso e eu vejo que é uma das grandes insatisfações das pessoas, né? Então, assim, cidadania é mais ou menos isso. A gente acolher. E outra coisa que eu queria dizer também, nessa parte de cidadania, que o Sejus que trabalha, né, com audiências cíveis de família e cidadania. Então, se a pessoa chega lá e conta a situação dela, por exemplo, ela tem um problema com o banco, né? Está sendo descontado um valor que ela entende que não é o que era esperado para a situação. E está sendo descontado, debitado direto no auxílio, na aposentadoria dela. Se eu for agendar isso para pedir para o banco vir participar de uma audiência, vai demorar. No mínimo, a nossa pauta lá, que a gente fala, qual o prazo, a gente tenta trabalhar com prazo máximo de 30 dias. Mas nem sempre isso dá, porque é muita coisa. A gente assim tem que se mexer bastante para conseguir manter isso. Às vezes não consegue. Só que, veja, você tem um problema urgente para resolver. Não dá para esperar 30 dias. 30 dias, gente, é muita coisa. Daí o que a gente faz? Esse é o trabalho de cidadania. Certo. Eu ligo. Primeira coisa, eu ligo. Eu ligo. Quem está lá no atendimento, os nossos estagiários, a Gabriela, né? E quando eu falo os nossos estagiários e a Gabriela, é porque tem os estagiários e a Gabriela também que é uma escrevente. Então, a nossa equipe liga e entra em contato, faz o primeiro contato. Eu sempre estou à disposição para acompanhar a nossa equipe de frente. Então, eu sempre falo para eles, gente, falaram alguma coisa que vocês não entenderam, se vocês têm dúvidas, se a pessoa fala alguma coisa, me chame, eu venho, e aí eu estou lá toda hora. Eu saio da minha sala, eu estou ali, aí depois, senhor, explicamos de maneira muito clara, Elias, porque a gente recebe todas as demandas lá. E assim, a mais variada quantidade e em se falando de conhecimento até das pessoas que vão até lá. Então, assim, tem casos que a gente vê conversando com a pessoa que ela já tem um conhecimento, já sabe exatamente, né? E tem casos que não, que a pessoa precisa de informações do que ela pode fazer para conseguir aquilo que ela precisa. Exatamente. Acho que existem pessoas que são tão carentes que elas têm a dificuldade até de compreender a solução que precisa. Exatamente. E às vezes a gente fala assim de carência, não é carência só financeira, né? Não. De carência de tudo. De tudo, de informações e tal. E aproveitando isso que você está falando também, uma coisa que a gente percebe lá, que grande parte da carência é de ser ouvido. Porque, na maioria, e isso acontece com a gente também, a gente vai no lugar, as pessoas não têm tempo de olhar para a gente, né? De deixar a gente falar. Perceber que são pessoas. Exatamente. Então, assim, você chega num lugar, você vai falar, a pessoa já responde sem você terminar de falar, e às vezes a resposta dela não é aquilo porque você não falou que você precisava. Então, eu falo assim, gente, primeira coisa que a gente faz, assim, a pessoa chega, a gente para o que a gente está fazendo, né? Vamos olhar no olho. Ele senta aí desse lado, daí a gente fica, pois não, né? E a gente para, realmente a gente para olhar.
E aí a pessoa começa a falar. Se eu tenho que começar a procurar alguma coisa para responder o que ele está perguntando, eu vou falando para ele. Vou falar, olha, eu estou ouvindo o que o senhor está falando, mas eu estou procurando aqui. E às vezes o sistema trava, isso né, está sobrecarregado e demora. A gente vai informando para ele, falar, olha, o senhor pode aguardar um pouquinho, porque o sistema aqui travou, né? Não fica aquele monólogo ou aquela situação aqui que eu fico só digitando aqui, a pessoa aí do outro lado. O cara diz, o que será que está acontecendo? Eu estou sendo ignorado. Não é? Então, isso é importante. Sim. Eu acho importante Não, isso. É importante. Eu acho que, principalmente para a gente que trabalha com público, a gente tem que aprender a enxergar as pessoas como pessoas. E eu sempre acho que ainda tem muito para a gente melhorar, né? Com Isso certeza. É só, sabe? É um trabalho de formiguinha, assim. Com certeza. Acho que a gente tem muito que aprender. E olha, e é um aprendizado assim, nossa senhora, diário. E aí a pessoa chega, a gente vai conversando, tal, sempre dessa forma, né? A gente vai tentando falar da maneira como ela transmitir para ela. E aí, às vezes, assim, a pessoa começa a conversar e a gente já percebe que o assunto não é lá. E ele chega e já fala assim, viu, moça? Eu já fui em tal lugar, já fui em tal lugar, já fui em tal lugar. Não é? Acontece muito, acontece, né? Acontece. Muito. E aí as pessoas, e a pessoa se sente jogada do lado para o outro, né? E às vezes a gente pensa assim, mas você foi no lugar errado. Mas a gente tem que tentar se colocar no lugar daquela pessoa. E aí, como é que eu vou falar para ela que viu, então, e a senhora veio aqui e não vai ser aqui? Errou de novo. Né? Então, aí é que entra essa empatia que a gente fala, né? Se colocar no lugar da pessoa, né? Aí ela senta, né? Normalmente tem a mesa assim e tal. Aí ela senta e tal. E aí ela começa a falar, eu falo, dona Maria, olha só, a gente vai escutar pelo que a senhora está falando, a gente não vai conseguir resolver, ajudar, auxiliar a senhora aqui, mas pode falar e aí, dependendo da sua necessidade, a gente vai orientar o que a senhora pode fazer, tá bom? Então, assim, meio que já desarma, certo, né? E a pessoa fala tudo que ela precisa, tal, e aí não é com a gente mesmo. Quando a gente pode, a gente... dona Maria, então, nesse caso aqui, a gente não tem muito o que fazer, tal, mas eu vou dar uma ligadinha para perguntar lá no tal lugar como é que a senhora precisa, porque nesse ponto ela já falou que ela mora longe, que ela já veio várias vezes, que ela não tem condução e tal. Como a senhora falou, a senhora não tem condução, então vamos ver se a gente consegue abreviar, né, isso por telefone. Daí a gente liga. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Tem vezes também que o problema deveria ou é passado para ela, a senhora consegue resolver pelo 0800 de tal instituição, vamos dizer, e não dá. Aí a gente faz um encaminho. Aí, nesse caso, quando não dá, não tem muito contato, eu aviso, né? E quando dá para a gente ir tentando resolver. Porque quando é um problema que realmente não dá para resolver ali, daí eu falo. Digamos que eu não consiga ligar, né? Eu falo, olha, então, a senhora falou isso, né? Não dá para a gente resolver aqui, mas a senhora pode, nesse caso, fazer isso. Eu tenho também, Elias, formação jurídica, né? Sim. Para o nosso cargo não é exigido, né? Para a função atual que eu desempenho. Mas isso ajuda muito. Sim, né? ajuda. Então, eu sou formado, eu fiz Direito, já trabalhava no Tribunal de Justiça, quando eu fiz faculdade. Aliás, foi agora há pouco tempo, terminei. Eu nunca... 2015. Eu não fiz Direito, na verdade. A minha formação é outra, mas assim... Pelo trabalho... a gente acaba... São praticamente 40 anos no tribunal. Né? A gente acaba, sim, pelo então, dia a dia. A gente dia. acaba tendo... pela vivência que a gente tem lá. A gente acaba tendo uma experiência de direito, né? Sim. E isso faz a diferença também na hora que a gente vai... né? A pessoa faz algum tipo de pergunta que
eu consigo responder, auxiliar, né? E essa disposição de ajudar as pessoas, eu acho que isso marca a diferença entre a pessoa que é profissional e aquele que encara o cargo dele apenas como um trabalho. Sim. Porque o profissional, na raiz da palavra, é aquele que fez uma profissão. E profissão é uma coisa quase religiosa, assim, você professou, né? Você é uma coisa que você encarou aquilo, falou, eu vou executar esse trabalho, mas como uma profissão, não como um encargo, né? Porque às vezes a pessoa ela atende as pessoas de uma forma tão seca que parece que ela não gosta do que está fazendo. Isso assim, e às vezes não gosta mesmo. Todos, né? Não eu vejo que isso, assim, infelizmente, ele acontece assim, em todas as áreas da sociedade. Sim, né? em todas as áreas. Não é só uma coisa. Que no serviço público isso fica mais evidente porque assim, geralmente quando as pessoas vão no lugar que é particular, aí ela fala, eu tô pagando, né? Então isso mas mesmo assim, não... né? Só que e ali a coisa não é tão direta. O servidor, às vezes, ele não se sente como um servidor público. Servidor público é o que serve o público. E às vezes a pessoa não se sente assim. Quando você fala de profissão, né? Que ela professou... Então, como eu disse, eu estou desde 2009 no Tribunal de Justiça, mas eu era de outra área. E igualmente eu gostava. Eu trabalhei assim mais de 15 anos, né, como eu falei. Nossa Senhora, me divertia, assim, porque para mim não é um encargo, assim, não. Sabe? Para mim também não. Eu gosto, e assim... eu me empolgo, né, conversando com as pessoas, e por isso a gente fez várias amizades, né? A gente faz lá, porque... E tem gente... gente, isso também que, assim, eu acho importante falar. Tem situações... Tem muita coisa importante falar. Você vai ter que voltar. Tem situações, assim, que passa por lá meio que era para passar batido, né? A pessoa passou por lá porque ela está procurando... informações de como... E chegou lá em mim. Aí eu já vou... Mas o que aconteceu? Mas a senhora pode falar sobre o que é, tal, tal? Ah, tá, entendi. Eu acho assim... o que a senhora acha, né? A senhora está perguntando, está querendo informações, tal, tal, tal. Então, assim, teve casos que a gente já intermediou o adiantamento de... cirurgias, muito importante. De plano de saúde. Tem um caso que era uma moça que estava grávida e ela precisava tomar um medicamento lá até o final da gravidez. E, nesse caso, meio que agravou, porque era na época de pandemia, a gente tinha aquelas dificuldades de manter contato com isso, com aquilo e tal. Eu tive essa dificuldade tentando uma cirurgia. Então, é verdade, você comentou comigo. E do seu foi tipo final de ano? Foi isso. Né? O que meio que deixa um pouco mais... Foi complicado. Difícil. Eu até publiquei aí recentemente. Eu sou o 0483523-0. Porque era esse número que eu tinha que falar 10 vezes por dia para um atendente. Então, aí o que acontece? Essas pessoas, alguns casos específicos e mais assim, elas voltam lá. Teve pessoas que eu não conheci durante a pandemia, a gente conversava só por mensagem. Eu nunca vi o rosto. E aí, elas aparecem lá depois que a gente voltou. Interessante. Oi, eu vim aqui conhecer vocês pessoalmente. Leva um abraço. Ai, não tem que parque, assim, sabe? É muito gostoso. É bom, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz lá, do Sejusc. E
eu acho que é bom isso que a gente está fazendo aqui, essa divulgação, porque realmente tem muita gente que não conhece, né? E tem em várias cidades, na maioria das cidades, contatos, as pessoas podem conseguir pela internet, você coloca lá endereço Sejusc. Sim. Né? As pessoas nos encontram por aí e... Olha, e nós conseguimos falar dentro do tempo. E agora, assim, esse finalzinho, porque só eu falei, quase que foi um monólogo aqui, né? Aí você, se tiver mais alguma coisa que não tenha ficado claro, assim, que necessite de uma complementação. Eu acredito que ficou bastante claro. E se as pessoas perguntarem aí no chat, a gente esclarece. Eu passo se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat, que aí se eu não puder responder, eu pergunto para a Miriam e ela vai responder, tá? E aproveitando, eu vou dizer mais uma vez, tá? Que você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aí, segue a gente. Aproveita esse material que a gente tem, que a gente está produzindo. A gente tem feito tem produzido coisas boas aqui, tá? Umas conversas bastante produtivas, bastante interessantes, tá? E inclusive, nessa mesma linha da nossa conversa de hoje, eu já quero até te dar um spoiler da próxima conversa que eu vou ter aqui, que vai ser com uma outra amiga, eu não vejo há muito tempo, mas é uma amiga lá das antigas, que é a Cris Loschiavo. Né? A Cris Loschiavo vai vir aqui para falar com a gente sobre violência doméstica, Miriam. Nossa, legal, muito interessante. E ela é presidente da ONG Não Posso Me Calar. Muito legal. Inclusive, teve uma alteração recente, acho que essa semana, bem recente, sobre essas situações de violência doméstica, que é a previsão de custeio de aluguel, acho. É recente. É desta semema. Para as vítimas de violência. Para as vítimas de violência doméstica. Você sabe melhor que eu, né, Elias? Eu tento lá acompanhar. Com certeza eu vou acompanhar, porque esse debate aí, essa conversa vai ser boa, né? Vai ser muito interessante. E você que está acompanhando a gente aí, não perca, tá? A Cris Loschiavo, ela criou essa ONG faz, se eu não me engano, há 10 anos, algo próximo de 10 anos, e foi criada a partir da experiência dela mesmo, que ela sofreu violência doméstica. Tá? E ela atende mulheres que passaram por essa situação. Na ONG nós vamos ter essa conversa aqui que vai ser muito interessante, e você não pode perder. Esse é para outubro, tá? Como eu disse, eu mesmo banco o meu podcast, então não tá dando para seguir o calendário. Peço até desculpa pro Everton. Mas daqui a pouco você vai ter que ampliar aí, né? Bom, quem sabe? Nós vamos aí tentar reorganizar aí, vamos que vamos, né? Então, pessoal, segue a gente, se inscreve aí e participa também das nossas conversas, que vai ser top. Eu vou te atender com muito carinho, tá? Adquira o livro O Negro Nazareno, que assim você também vai estar me ajudando a continuar aí nas mídias. E eu quero desde já agradecer a Miriam por ter atendido o nosso convite. A conversa foi produtiva e, se precisar, nós teremos outras conversas também. Muito obrigado pela presença. Obrigado, doutor Marcelo, por ter liberado a Miriam para nós hoje. E
continuamos aí, tá? Miriam, Eu quero faça a sua despedida aí. Sim, eu quero agradecer, gente, a oportunidade. Realmente, nossa, eu me sinto honrada por poder falar um pouco disso, que a maioria não conhece. Espero que isso ajude, né? Que tenha Com certeza vai ajudar. Que tenha um retorno bom, assim, uma repercussão boa no sentido de auxiliar quem precisa. E a ideia do Sejus que é realmente estreitar, né, aí essa proximidade das pessoas que precisam do judiciário, né? Sim. E agradecer você, Elias, pelo convite. Isso aí eu que dizer agradeço. que, nossa, eu fiquei muito feliz com isso. E se precisar, eu volto, tá? Daqui uns tempos. Quem sabe a gente poderia. Agradecer ao Dr. Marcelo e agradecer publicamente as pessoas que fazem parte, né, da minha equipe, as pessoas que trabalham ali com a gente, dentro do nosso Sejusc, os mediadores também, né, que a gente tem assim, né, e o Dr. Marcelo, né, por sempre nos ajudar, pelo respaldo, né, pela confiança principalmente, né, em tudo que a gente faz ali. Eu digo, já disse isso para ele, que eu me sinto honrada de fazer parte da equipe dele. A gente percebe assim, que você gosta mesmo. Eu gosto mesmo. Que bom também que eu consigo assim transparecer isso e já vou terminando, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro, né? Um assunto puxa o outro. A conversa Agradeço é boa, mulher. a todo mundo, né? E se tiverem dúvidas, precisarem de informações, através do Elias, a gente pode... vocês podem entrar em contato com a gente. Isso aí. Obrigada, gente. Tenham um bom dia. Pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por estar nos acompanhando, tá? E nós vamos continuar aí. Vamos continuar produzindo aí alguma coisa para vocês, né? Se não for nesse formato, teremos outro formato, mas nós vamos que vamos. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença aqui e a gente se vê no próximo podcast, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, gente.